galera, fala turma! Novo vídeo com questões sobre regimento geral da Unesp. Legal! Aquelas questões apelidadas por mim de questões cara crachá. O que compete a quem compete o quê? Talvez o calcanhar de Aquiles para as pessoas que começam o estudo desta legislação da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Então vamos lá! Sem enrolação, olha aqui, homenagem ao humorista Paulo Silvino, que fazia personagem lá no Zorra Total, Cara Crachá. Primeira questão. De acordo com o Regimento Geral da Unesp, cabe à congregação. E aí? A, B, C, D ou E? Se é de acordo com o regimento e fala de competência da congregação, existe uma alternativa que é competência dela, da congregação, outras 4 não são. Identificou? Matou, acertou, garantiu o ponto lá na prova do seu concurso público da Unesp? A fundamentação está no artigo 40, inciso 10. Propor ao CEP a criação, modificação ou extinção de cursos de graduação e pós-graduação. Olha aqui, resposta alternativa B de bola. Bora, 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 bora! Outra questão. De acordo com o regimento da Unesp, organizar os planos de trabalho do departamento compete. 2 pontos. E aí, turma? Galera, como está o seu estudo? Começando? Ou já faz um tempo que você estuda o Regimento Geral da Unesp? Já está inscrita? Já está inscrito aqui no canal Orconcurso do Fábio Nagata? O canal que mais fala de Regimento Geral da Universidade Estadual Paulista, galera! Turma, vamos lá? Estudando, sem enrolação, sem preguiça também. Quem é que organiza os planos de trabalho do departamento? É o chefe do departamento? É o coordenador do curso? É o diretor? É o assessor de departamento? É o conselho do departamento? Consegue identificar? Cara crachá. E aí? Galera, você estuda o regimento e vê que esta figura, coordenador do curso, talvez nem seja citada. Eu não me recordo. Agora, assessor de departamento não está lá. Ou está? Fala para mim, escreva nos comentários. Me diga em qual artigo, parágrafo, inciso, alínea, rodapé do regimento? Eita, eu não vi. Então aqui, quando fala de trabalho do departamento, a sua dúvida ficaria entre o chefe do departamento e o conselho do departamento. Esta questão, você garantiria o ponto? Você que está aí estudando há mais tempo o regimento, você não hesitaria e, com todo o êxito, você acertaria a questão? Olha aqui, é competência do conselho do departamento organizar os planos de trabalho. Por isso, galera, turma, galera, a banca ardilosa, ela deixa na primeira alternativa algo referente ao departamento que realmente faria sentido de acordo com o regimento. Porém, não é a alternativa A, mas sim a alternativa E de escola. Tá bom? Então as questões aqui do Fábio Nagata, banca Nagata, com humildade, mas com bastante seriedade, pensando lá nas peripécias da banca, que vai formular questões de média complexidade, algumas mais difíceis. Essa daqui poderia ser uma pegadinha para aquela pessoa até mesmo bem preparada. Ok? Tá comigo? Fechou? Vamos lá. Eu quero dizer, as questões cara crachá, ou elas no enunciado citam uma competência, e aí fala, compete a quem? Cabe a quem? E nas alternativas estão lá as figuras, os órgãos, não é verdade? Os personagens. Ou então, como primeira questão, cita a figura, o órgão, no caso aqui da primeira questão, a congregação, e
pede qual é a competência, aquilo que cabe à congregação. No caso da primeira questão, nós vimos, este é um modelo, tá bom? E este aqui é mais comum. Cita alguma atribuição, competência e diz, é competência de quem? De A, de B, de C, ok? Outra questão, conforme disposto no regimento, a quem cabe a competência de assinar diplomas? Fábio, tá fácil demais. Meu Deus do céu, será que alguém erraria esta questão? Como eu disse, e sigo dizendo nos vídeos aqui do canal, é bem comum muitas pessoas que realmente fizeram cursos de graduação, possuem os seus diplomas e ainda assim querem um cargo para trabalhar na Unesp, ainda que o cargo seja de ensino médio ou ensino fundamental, não importa, o importante é trabalhar, não é verdade? E é isso. Mas a pessoa vê no diploma, opa, tem a assinatura do diretor lá da faculdade, do diretor do instituto, do diretor daquela instituição de ensino superior em que ela cursou a graduação. Tá bom, isso é a vida real. E, quiçá, talvez, opa, porventura, nos diplomas das faculdades e institutos da Unesp, exista lá a assinatura do diretor, mas o que está expresso, está escrito desse jeito, quem assina diploma na Unesp é o reitor. Você garantiria este ponto? Ou você, porque viu na alternativa A figura de diretor, diretor da unidade, eu sei que a unidade universitária na Unesp é uma faculdade ou então é um instituto, e tem o diretor lá do instituto, tem lá o diretor da faculdade, ele assina o diploma, marcou A, errou, tá bom? E olha a fundamentação no artigo 24, inciso 12, assinar diplomas compete ao reitor, alternativa E de escola. Tá difícil? Tá legal? Tá fácil? E aí? Escreva nos comentários, beleza? Vamos lá! Interaja comigo aí. Consoante o Regimento Geral da Unesp compete ao reitor. A, B, C, D ou E. É como eu disse, lembrando daquela primeira questão que falava de competência da congregação e seguiam alternativas. Agora aqui fala do reitor. Se quer o que compete ao reitor, eu sei que uma alternativa é competência do reitor. Outras 4 não são. Você mata esta questão? E olha só, a Banca na Gata não está para brincadeira. Os vídeos mais atualizados que sejam possíveis. Por quê? O regimento sofre atualizações com o passar do tempo. Isso é importante você saber. Olha que legal. Você vê a questão e fala consoante o regimento, compete ao reitor. A pessoa que vem estudando há um bom tempo, ela lê a alternativa A. Baixar resoluções decorrentes de decisões do CO e do CEP. Ela marca a alternativa A, mas ela erra. E eu deixei na cor amarela como alerta. Porque observem a alternativa E de escola. Parece a mesma coisa? Parece, mas não é. E não é Denorex. Porque agora, galera, recentemente, foi aqui acrescentado o CAD. Sim, o CAD. Então você lê no Regimento Geral da Unesp, versão consolidada, baixar resoluções decorrentes de decisões do Conselho Universitário, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária e do Conselho de Administração e Desenvolvimento, CAD. Isso sim é competência do reitor. É claro que isso aqui, desta maneira, a banca não vai cobrar, galera. Por quê? Porque vai que ela coloca uma questão assim e com outra alternativa, apenas com um acréscimo aqui, a pessoa marca A, entra com recurso e diz que não achou a versão atual, não sei o quê, e consiga, né, o deferimento, consiga validar com que a alternativa A seja considerada correta ou então, de repente, anular a questão. É ruim para todos os candidatos. Talvez só para essa pessoa que conseguiu anular a questão seja importante. Mas você entende, a banca não vai. Galera, ela não quer ter problema depois da prova. Ela quer ter paz. 2 dias ou 3 dias depois ela lança o gabarito.
haverá ali o tempo para as pessoas entrarem com o recurso, mas se os recursos não estiverem fundamentados, tudo será indeferido. E aí seguirá o gabarito preliminar como gabarito definitivo lá no futuro, após os recursos. Ela não quer trabalho, galera, turma, tá bom? Então aqui eu só trouxe para chamar a atenção. A nova redação é o que você vê em destaque aqui na cor verde, que vamos considerar a resposta para esta questão aqui da banca da gata. Vamos lá! Você observa, artigo 24, inciso 9, baixar resoluções decorrentes de decisões do CO, do CEP e do CAD. Observe o número 31 aqui, ó, à esquerda, no alto do inciso 9, em algarismos romanos. 31, e no rodapé da página diz alterado o inciso 9 pela resolução NESP número 86, de 17 de dezembro de 2024. Tudo bem? E eu trouxe aqui para vocês tomar o cuidado, porque existe a alternativa decidir sobre a criação, transformação e extinção de cursos ouvido CEP. Isso é competência do reitor? Não é. Salvo engano, me corrija aí, galera. É o conselho universitário, tá bom? É o conselho universitário que decide sobre a criação, transformação e extinção de cursos ouvido CEP. Agora aqui, ó, baixar por resolução o Estatuto dos Servidores Técnicos e Administrativos da Universidade, aprovado pelo Conselho Universitário, Fábio, também é a resposta para a questão. Não é. Não é. Porque o erro aqui, ó, é baixar por portaria. Por portaria. Portaria, não resolução. Ok? Agora, baixar normas sobre a transferência de estudantes de um curso para outro da universidade ou dos provenientes de outras instituições. De quem é essa competência aqui? Essa sim é do CEP, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Então, definitivamente, consideremos, tá bom? Sejam gentis comigo. A alternativa E. Mas se você disse A, agora você aprendeu. Tá bom, é baixar resoluções decorrentes de decisões do Conselho Universitário e do CEP, e também aprendi que é do CAD também. E você observa que o reitor baixa portarias? Baixa. Ele também baixa o Estatuto dos Servidores Técnicos e Administrativos da Unesp? Baixa. Mas ele baixa resoluções decorrentes daquelas decisões do Conselho Universitário, do CEP e do CAD. Tá bom? Outra questão. Conforme explica o regimento, regulamentar os cursos de especialização, aperfeiçoamento e extensão universitária cabe. Ah, galera, turma, galera. Agradeço a sua inscrição. Já ativou o sininho? Assim você fica por dentro de novos vídeos como este aqui, resolvendo questões para que nos preparemos para a prova do concurso público da Unesp. Tá bom? Você não pode negligenciar o regimento. Você não pode desperdiçar pontos. Você tem que acumular pontos na prova. Porque aquelas pessoas que acertam mais questões têm a pontuação melhor, ficam melhor classificadas, com maiores chances de futuramente serem convocadas, se estiverem dentro do número de vagas ali disposto no edital de abertura de inscrição do seu concurso Unesp. E esta questão eu considero de nível difícil. Por quê? Normalmente, naturalmente, a pessoa estuda lá no regimento. Cabe à congregação, praticamente de tantas leituras, rascunhar, escrever, anotar, sublinhar, a pessoa decora. Competências da congregação são, por exemplo, estou supondo, são 15 incisos. E aí decora, 1 faz isso, 2 faz aquilo, 3 a congregação faz aquilo. Não, olha, galera, turma, galera. As competências da congregação, do CEP, do Conselho Universitário, não estão só naqueles artigos do começo do regimento que falam, compete ao Conselho Universitário, 2 pontos, inciso 1, fazer isso, inciso 2, fazer aquilo. Não, no decorrer da legislação, se você observa o Regimento Geral da Unesp, outras competências estão esparramadas, espalhadas pelo próprio regimento. Este aqui é um exemplo. Por quê? Não está lá no artigo que diz compete ao 2 pontos.
regulamentar os cursos de especialização, aperfeiçoamento, extensão universitária. Não, não está assim no regimento. E eu trouxe a fundamentação e você sabe a resposta. Escreva nos comentários. Isso é importante. Se você achou difícil, houve dificuldade para responder a esta questão, marque no comentário que você não esquece mais, não erra mais. Regulamentar cursos de especialização, aperfeiçoamento e extensão universitária cabe ao CEP. Fábio, não está lá no regimento. Ah, se está. Na seção 3, que fala sobre cursos de especialização, aperfeiçoamento e extensão. No artigo 93 desta seção 3 diz: os cursos mencionados nesta seção serão regulamentados pelo CEP, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Conseguiu entender, galera? E mesmo que a pessoa não tivesse observado isso, que as competências dos órgãos estão ali espalhadas por todo o regimento, as pessoas que vêm estudando, claro, há algum tempo, elas falam: opa, cursos de especialização, aperfeiçoamento, cursos de extensão universitária. Eu associo com o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária. Marcou D, acertou, parabéns! É um outro raciocínio muito bom, de verdade. Mas aqui foi para chamar a atenção de que nem tudo sobre competências e atribuições estão lá nos artigos. Compete ao diretor, 2 pontos. 1, 2, 3, 4. Compete ao reitor, 2 pontos. 1, 2, 3, 4. Não, de repente, lá no meio da legislação diz porque faz isso, porque a congregação ela se manifesta e, de repente, depois o diretor vai aprovar alguma coisa. Perceberam? Tem que saber isso também. Então, esta questão de nível difícil. E como eu disse para vocês, o artigo 14 do regimento fala das competências do CEP. Estão lá as 4 competências que hoje vigoram: deliberar sobre os recursos que lhe forem submetidos, opinar sobre a incorporação de faculdades, escolas ou institutos à universidade, baixar normas sobre a transferência de estudantes de um curso para outro da universidade ou daqueles provenientes de outras instituições, baixar normas sobre trancamento e cancelamento de matrícula. Então você vê, no artigo 14, são 4 competências, 4 atribuições do CEP, e não fala nada de regulamentar os cursos de especialização, aperfeiçoamento e extensão, mas está no regimento no artigo 93. Os cursos mencionados na seção 3, que fala de cursos de especialização, aperfeiçoamento e extensão, serão regulamentados pelo CEP. Sim, senhor. Sim, senhora também. Vamos lá. Conforme está disposto no regimento, apostilar títulos ou aditar contratos para efeito de enquadramento, inclusive em regimes de trabalho, é competência. O Fábio aqui vai colocar a vírgula, que eu acho que é importante. Se você achar que não, escreva nos comentários, me explique por que não. E aí? A, B, C, D ou E. Aqui está a competência. Apostilar, etc. e tal, até regimes de trabalho. De quem é essa competência? Do chefe de departamento, do conselho de departamento, do presidente do grupo administrativo, do grupo administrativo do campus, do diretor? É aquela questão que demonstra decisivamente. Quem não lê, quem não estuda o regimento geral da Unesp, chega lá na prova do concurso público da Unesp e, galera, turma, de verdade, é a maioria, não leu, não estudou. Aí lê uma questão como essa, só existe uma alternativa para a pessoa. Ah, Fábio, a alternativa errada? Ah, Fábio, a alternativa certa? Não, a alternativa de chutar. Ela vai chutar, tem 1/5 de chance de acertar, 20% de chance de acertar. Você não, você está estudando. Você sabe. Quem é que apostila títulos ou adita contratos para efeito de enquadramento, inclusive em regimes de trabalho? Talvez lá no momento da prova, você que vem estudando há algum tempo, possa ter uma confusão, de repente, um lapso de memória, mas com certeza você ficou entre as alternativas C de casa e D de dado, não é verdade? Parabéns! E você vê, lá no artigo 37, inciso 4º, ou inciso 4, apostilar títulos, aditar contratos, compete ao presidente. Qual presidente? Presidente do grupo administrativo do campus.
Por isso que a resposta para a questão não faria sentido a banca Nagata deixar simplesmente assim, ó. É competência do presidente. Uai, que presidente? Presidente da República? Presidente do clube de futebol? Não, presidente do grupo administrativo. Alternativa C. Outra questão. De acordo com o regimento, estabelecer o prazo máximo para a integralização do curso de graduação cabe. E aí? Essa também. Olha só, galera. Compete ao reitor, cabe ao CEP, é competência do Conselho Universitário, cabe ao Conselho Federal de Educação, é atribuição do CAD, Conselho de Administração e Desenvolvimento da Unesp. Quem é que estabelece o prazo máximo para que seja integralizado o curso de graduação? Você sabe a resposta ou não? Deixa nos comentários. Esta questão aqui, Fábio, achei difícil. Mas olha que legal. Lá no regimento, no artigo 71, inciso 2, fala: será cancelada a matrícula do aluno que não tenha mais possibilidade de integralizar o currículo de graduação no prazo máximo estabelecido pelo Conselho Federal de Educação. Então, quem estabelece o prazo máximo para a integralização do curso de graduação é o Conselho Federal de Educação. Eu tenho certeza de que as inscritas e os inscritos aqui do canal assistiram a outros vídeos em que falei sobre isso, o que vou falar a seguir, e também porque estão antenados, leem bastante e vão falar para mim assim: Fábio, não é mais Conselho Federal de Educação. Atualmente é Conselho Nacional de Educação, tem a ver com o MEC, etc e tal. Ok, galera, turma, mas veja, a banca ela não quer confusão. Digamos que ela colocasse aqui, ó, Conselho Nacional de Educação. O aluno lá, o concurseiro ou a concurseira, né? Talvez, não sei, seria por maldade, ele diria: não pode ser a resposta para a questão Conselho Nacional de Educação, aí entraria com recurso. Porque no inciso 2 do artigo 71 do Regimento Geral da Unesp cita Conselho Federal de Educação. Então, como eu não achei a alternativa, eu marquei o Conselho Universitário por ele. Galera, turma, justificando o erro apenas porque uma palavra não está atualizada. Não está atualizada de acordo com a vida real. Mas, você observa, Conselho Federal de Educação é o nome que você vê na legislação. Se estivesse Conselho Nacional de Educação, seria a mesma coisa. A pessoa não poderia, galera, não poderia reclamar. Mas tudo bem, como eu disse, a banca não quer brigar. Por isso que a banca Nagata aqui, para exemplificar o que pensa a banca, ela colocou, a banca Nagata, Conselho Federal de Educação e não atualizou para o nome novo, Conselho Nacional de Educação, para que ninguém pudesse entrar com recurso, tudo bem? Mas esta questão, fácil ou difícil? Os candidatos aos graus de doutor ou de mestre, além de cumprir as exigências de aproveitamento e frequência, deverão apresentar, respectivamente, tese de doutorado e dissertação de mestrado, ou um trabalho equivalente, a critério. E aí? Também é questão cara crachá. Por quê? É a critério de quem? Da CCPG, da congregação, do conselho do programa de pós-graduação, do conselho do curso, da diretoria. Bem legal, galera. Porque, olha, existem pessoas que fizeram graduação na Unesp, por exemplo, mas não só, e que prestam provas de concurso público da Unesp. E lá na prova do concurso da Unesp está o Regimento Geral da Unesp, e a pessoa fez a pós-graduação, o mestrado e ou o doutorado, e ela conhece muito isso aqui, ó, Conselho do Programa de Pós-Graduação. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então a pessoa leu tudo isso daqui e fala: opa, é a critério do Conselho do Programa de Pós-Graduação. E a pessoa, simplesmente, porque não leu o Regimento Geral da Unesp, porque não assimilou o conteúdo, porque não observou minúcias desta legislação, nem sabia que existia essa sigla aqui, ó, CCPG, lá no regimento. E sim, está no Regimento Geral da Unesp isso aqui. E você teve curiosidade de saber o que é CCPG? Não é Conselho Central
de pós-graduação. E aí? Olha que legal. No artigo 87 está a fundamentação, que realmente é a critério da CCPG. Mas o que é CCPG? Aqui, ó. CCPG é Câmara Central de Pós-Graduação da Unesp. Então, definitivamente, a alternativa A, resposta para esta questão em tela. Foi fácil? Foi difícil? Vamos lá. De acordo com o regimento, zelar pelo cumprimento do regime de trabalho do corpo docente e técnico-administrativo compete. Galera, overdose de questões cara crachá. Pensando na sua melhor preparação. Outra questão, você garante o ponto? Acerta esta questão? Quem é que zela pelo cumprimento do regime de trabalho do corpo docente e do corpo técnico-administrativo? É o presidente do campus? É o coordenador? É o diretor? É o reitor? É o chefe do departamento? Olha que legal. Nesta questão, só existem figuras executivas lá da Unesp. Porém, como eu disse, coordenador, você não vê essa figura lá descrita no Regimento Geral da Unesp. O que compete ao coordenador? Não tem. Presidente do campus? Tem. É o presidente do grupo administrativo do campus. Aqui também, ó, uma redação não muito legal, mas eu já vi em prova anterior. Quando você ler na sua prova presidente do campus, saiba que está falando do presidente do grupo administrativo do campus. Foi para chamar a sua atenção. Vou destacar aqui na cor vermelha, tá? Não esqueça, presidente do campus é o presidente do grupo administrativo do campus. Coordenador nós não vemos no regimento sobre atribuições dele. Diretor sim, reitor sim, chefe de departamento sim. Mas quem é que zela pelo cumprimento? Está aqui, artigo 43, inciso 6. Compete ao diretor. Por isso, a resposta para esta questão, diretor, sem sombra de dúvidas. Tudo bem? Legal? Outra questão cara crachá. De acordo com o regimento, assessorar o reitor em assuntos referentes à avaliação acadêmica e institucional da universidade e à definição e aplicação dos regimes especiais de trabalho docente, bem como do regime de trabalho dos pesquisadores, cabe A, B, C, D ou E. Em tela, pause o vídeo, leia, reflita. Turma, quem estuda o Regimento Geral da Unesp, quem acompanha os vídeos aqui do canal, inclusive existe um vídeo muito especial que eu falo sobre 2 órgãos. Olha acima, aqui nos cards. Olhe logo acima. Você verá nos cards um vídeo muito legal falando do que falaremos agora. A quem compete assessorar o reitor em assuntos referentes à avaliação acadêmica. Algumas pessoas pouco preparadas vão se precipitar e dizer: é o secretário-geral da reitoria, é o secretário do reitor. Galera, de bastante importância a figura do secretário-geral. Muito importante, sim. Mas não é competência dele assessorar o reitor em assuntos referentes. Nada disso. Nada disso. Tanto é que, lá no Regimento Geral da Unesp, quando fala dessa assessoria do reitor em assuntos referentes à avaliação acadêmica, cita uma sigla. Cita CO, Fábio? Cita CEP? Não. Cita CPA. Comissão Permanente de Avaliação. É a resposta para a questão. Verifique a fundamentação no artigo 28. Cabe à CPA, que é a Comissão Permanente de Avaliação, tudo o que você viu aqui na questão. Competência da CPA. E olha que legal. O reitor, ele dá posse ao secretário-geral. É uma atribuição do reitor. Mas no regimento não diz que o secretário-geral assessora o reitor em assuntos referentes à avaliação acadêmica e nada disso destacado na cor verde. Não, realmente é a alternativa D. Agora, dar posse ao secretário-geral é uma competência do reitor? Sim. O reitor firma convênios, o reitor assina diplomas, o reitor dá posse ao secretário-geral da reitoria. Outra questão. De acordo com o regimento, ouvidos os órgãos competentes, quando for o caso, compete ao reitor baixar. Olha que legal. Falamos aqui no vídeo. Meia hora de vídeo, com certeza você está prestando atenção. Compete ao reitor baixar resoluções, o Estatuto dos Servidores, portarias e instruções,
regulamentações, normas. E aí, Fábio, tudo isso o reitor pode baixar. Talvez tudo, talvez o que está em alguma das alternativas. Porém, o cuidado que você deve ter é aquilo que está escrito no regimento. Quando diz lá, compete ao reitor baixar, ouvidos os órgãos competentes quando for o caso. Trata-se de resoluções, ouvidos os órgãos competentes quando for o caso, ou trata-se do Estatuto ESUNESP, Estatuto dos Servidores Técnicos e Administrativos da Universidade, ou portarias e instruções. E aí, Fábio, fiquei na dúvida, A ou C? Eu venho estudando e eu lembro que você frisou, o Estatuto é baixado por portaria. Legal. Mas e aí? Compete ao reitor baixar, ouvidos os órgãos competentes quando for o caso. Vamos destacar na cor azul. E aí? A ou C? Já que vocês ficaram na dúvida. De fato, no inciso 3, diz no artigo 24, baixar portarias e instruções, ouvidos os órgãos competentes quando for o caso. Então a resposta é C de casa. C de casa. Sem dúvida, Fábio, eu acho que é resoluções. Não é, galera. Lembram-se daquela questão que nós falamos? Baixar resoluções decorrentes de decisões do Conselho Universitário, do CEP e do CAD. Aí sim, o reitor baixa resoluções decorrentes das decisões do CO, do CEP e do CAD. Mas o reitor, ele baixa portarias e instruções, ouvidos os órgãos competentes, quando for o caso. Eita, galera! Opa! Tem mais uma questão, Fábio? Vamos lá então. Conforme estabelecido no regimento geral da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, compete ao reitor, entre outras atribuições, exceto. É claro que você atento, o Fábio fez a leitura, tentou ser narrador de futebol, ler com pressa para que você não ouvisse, mas você ouviu e escutou. Exceto. E olha, eu nem queria dizer isso, porque eu queria deixar em tela, e aí você observaria, e eu tenho certeza que uma outra pessoa erraria, mas não pode desanimar. Vamos lá, com alegria. Estou tentando corrigir aqui. Campos, com acento circunflexo. E ainda assim deixou lá sublinhado na cor vermelha. Mas tá bom. A, B, C, D ou E. Por quê? A pessoa que não viu isso, e galera, turma, é comum. A pessoa está viciada. Conforme estabelecido no regimento, compete ao reitor, ela já lê, enviar às autoridades competentes anualmente o relatório das atividades da universidade. Opa, não me pega, não é o diretor, é o reitor sim. É o reitor, ele marcou A e errou. Por quê? Porque a questão pede aquilo que não é competência do reitor. É esta função da palavra exceto, que pode ser que na sua prova, claro que na cor vermelha não estará, mas pode estar assim, ó. Ou pode estar assim também. Ok? Mas se não estiver, e simplesmente assim, então você leia, galera, baixinho, balbucie, para não perder nenhuma palavra, conforme estabelecido no regimento. Compete ao reitor, entre outras atribuições, exceto. Aí você vai lá na sua prova, risca aqui, ó, faz um balão, uma setinha, chame a atenção do seu cérebro, da sua mente, que a questão pede aquilo que não é competência do reitor. Tudo bem? Enviar às autoridades, transferir, conceder aposentadoria, nomear os presidentes e vices do campus, administrar a unidade universitária, em situações especiais, baixar atos ad referendo dos órgãos colegiados a que preside. E aí? Antecipamos que a A é competência, por isso não é resposta para a questão. A questão quer que aquilo que não é. A questão quer aquilo que não é competência, não é atribuição do reitor. E aí? Olha que legal. Para definitivamente você saber quem é que administra a unidade universitária. E o que é a unidade universitária? Unidade universitária é uma faculdade ou um instituto. Tem a faculdade de odontologia, tem o instituto de biociências. São unidades universitárias. Cada unidade universitária possui o seu diretor, figura mais importante executiva da unidade universitária. Porém,
O reitor ele não vai administrar cada faculdade da Unesp inteira, galera. São mais de 30, 24 campos. Não. Então, realmente, o que não é atribuição do reitor, galera, não é atribuição dele, é esta resposta aqui, na cor verde. Ok? Eita, Fábio, aqui, ó. Na cor verde. Administrar a unidade universitária não é competência do reitor. O que está na alternativa D de dado, a resposta é diretor. Se é competência do diretor, não é do reitor, é a resposta para a questão. E aqui está a fundamentação. Lá no artigo 43, inciso 2, diz que compete ao diretor administrar a unidade universitária. Uma coisa é administrar a unidade universitária, competência do diretor. Outra coisa é administrar a universidade. Aí sim, poderíamos imaginar, supor, né? Não sei, não lembro se está escrito lá no regimento, mas administrar toda a universidade, de forma geral, global, seria competência do reitor, mas aqui falou unidade universitária. Tá bom? Que legal. Espero que você tenha gostado. Questões no estilo cara crachá. É isso aí, galera. Desejo bons estudos. Até a aprovação. Foram diversas as questões. Salvo engano, 12. Quantas você acertou? Escreva nos comentários, interaja. E nem pediu like, porque eu sei que você realmente é grato, é grata pelo trabalho que eu tento desenvolver aqui, visando ao auxílio daquela concurseira, daquele concurseiro que deseja conquistar a vaga no concurso público Unesp. Valeu, galera. Valeu, turma. Até o próximo vídeo.